Qual é, Bobô? Qual a Joete? Feliz sexta-feira, feliz noite de sexta-feira. Bem, gostaria de falar, de encerrar a sequência dos nossos vídeos sobre Irisum, Arisum, Axexê, Adjejé, fazendo só uma conjecturação. Todas as culturas, todas as nacionalidades, todos os países, todas as religiões têm os seus ritmos, os seus hábitos e a sua fundamentação para o encaminhamento do espírito daquele que viveu, baseado na sua posição, nos seus atos e na sua bondade ou sabedoria, ou cargo político, ou cargo como um rei. E na nossa religião, né, não é diferente disso. O Adjejé fazia referência aos caçadores, que eram aqueles que mantinham a tribo viva, com alimentação, buscando até novos recursos, novas localidades, fontes de água, sabe? O caçador ele não era só a criatura que ia lá e matava o bicho e trazia. Ele cuidava, inclusive, do balanço entre a quantidade de animais que ali estavam, se estavam proliferando, a quantidade de floresta, a qualidade da água, a qualidade dos frutos. O caçador estava em alta consideração na hierarquia de um reino, né? Então, o rito do caçador ele era muito rebuscado, né? Onde todas as tribos, todos os caçadores vinham saudar e prestar homenagem a ele através do rito do Adjecé. Quando a Dulucê, porventura, veio a falecer, Oiá, que era criada dele, criou um rito para aquele que não tinha um grupo, né? Então, essa colocação é muito importante, porque a partir desse momento, no meu ponto de vista, baseado naquilo que eu ouvi por aí, né, Oiá criou a possibilidade de todo aquele excluído ser incluído e poder participar do acompanhamento e ter a dignidade de receber os seus últimos votos dentro de uma família, um ebé, um grupo, ou um ibi, aonde ele seria encaminhado para o seu ouro. Todos os reinos, inclusive Japão, antigo, China, Arábia, os islâmicos, os nórdicos, e assim por diante. Todas as pequenas tribos que se tornaram grandes nações, os israelitas, os hebreus, no caso, os egípcios com seus embalsamamentos, né? Todos esses dando a dignidade aos seus mortos, dentro da sistemática da sua instrução religiosa, monetária e política. Não deixa de ser diferente hoje em dia, dentro do rito do Axixê, as condições da família pesam muito, desde o momento do seu batismo, né? Por isso eu falei que os reis, os axixês, os adjejés dos caçadores era diferente, porque os caçadores se reuniam e eles tinham o contato com os elementos com bem maior facilidade, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eles tinham que providenciar, caçar e encontrar, né? As outras pessoas, os ocós, né, os fazendeiros, né, eles faziam parte da agricultura. Também uma escala bem evoluída dentro da hierarquia de um reino, né, de qualquer tribo, tanto iorubana, como Hausa, como Ibo, como
Níger ou Sarayana do Níger, ou então de Angola, ou então do Congo, ou do Dahomey. Existe uma hierarquia onde o povo se beneficiava das coisas e das ações dessas pessoas, né? Dos fazendeiros, agricultores, né? Depois houve os adventos de pecuária, etc. e tal, mas então até então eram os caçadores, aonde providenciavam o heran, né? A carne, né? E as descobertas. Então, todas as tribos, todas as nações, que outrora eram tribos, que se tornaram grandes civilizações, seguem uma sistemática compatível ao seu evento sociocultural, aonde eles aprenderam com os mais antigos. A nossa religião, ela prima muito pelo ancestral, Agbabá, o Agbabá, mais os velhos, os Umlás, os antigos, aonde são os responsáveis de transmitir as histórias ancestrais para que nós, que estamos por aí, possamos colher. Mais uma observação: cada casa, cada família, cada um com a sua sentença. Respeite o axé que você foi iniciado, respeite a família que você pertence, entre na escuridão e não faça parte dela, absorva as culturas alheias, mas respeite a sua. Né? Existe muita gente que adora dar pitaco do certo e errado. Existe muitos certos, muitos errados. Existe o certo conforme aquilo que você aprendeu, por verdade, do seu pai, que aprendeu do pai dele, que aprendeu do pai, ou da mãe, ou do avô, do bisavô, do tataravô. Religião é conservação da memória. Então, em vez da gente ficar aí apontando, vamos começar a encontrar uma maneira de administrar nossas diferenças e encontrar um método de subsistir. Em África é de uma maneira, os Ibili e Axé cultuam ainda a sistemática ancestral, que foi se readequando com o tempo, conforme a geografia e a sazonalidade e os elementos que estavam à disposição no novo mundo ao qual eles foram trazidos forçosamente através da escravidão e aqui tiveram que se adequar. Coisas que existem em Salvador talvez não existam no Rio. Coisas que existem no Rio, talvez não existam aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, com a globalização, temos a facilidade de poder encher a boca e dizer: eu vou comprar o Age, vou comprar Iorossum, eu vou comprar Ossum, eu vou comprar Efon, eu vou pegar uma pena do Arô, do Leque-Leque, do Ecodidê. Hoje em dia. Outrora, tudo era muito difícil. Folhas eram difíceis. Existem folhas que tem na África que não tem no Brasil. E houve uma adequação. E se houve uma adequação, essas folhas também foram readequadas de uma outra forma, conforme a geografia. Então não existe um erro no rito de dizer tem que ir 7, 14, 20 ebós, né? Epó, né? Que é a quantidade, o número certo para tal coisa. O número certo é aquele que você se dispõe e tem condições de colocá-lo. Eu vi uma historinha uma vez de uma... Na verdade, eu até perdi a memória de quem se tratava, mas eu vou falar da íntegra da coisa. A criatura chegou para a mãe de santo e perguntou: minha mãe, por que tal Oxum come em prato quadrado? Ela disse: olha, porque come em prato quadrado. Ela disse: mas isso não é a resposta. Então você vai perguntar para sua avó. Lá foi a criatura. E há um lá, agô, né? Dá licença, posso perguntar, né?
Por que que Oxum tal come em prato quadrado? Minha mãe disse que era para conversar com a senhora. Porque come em prato quadrado. Porque é assim. Mas isso não é resposta. Então vá perguntar para a sua bisavó. Lá foi a pessoa. Avó, por que que Oxum tal come em prato quadrado? Então eu vou lhe contar o fundamento dessa Oxum, minha filha. Por que que na nossa casa tal qualidade de Oxum come em prato quadrado? Porque quando, na época que ela foi feita, não se tinha nada. E o único prato de louça que tinha sido herdado da minha bisavó era um prato quadrado. Então, em respeito à memória da minha bisavó, esta Oxum só recebe em prato quadrado até hoje. Isso é bom para a gente entender que as coisas muitas vezes chegam até nós, talvez não com uma explicação muito concreta, mas os nossos remanescentes passaram as necessidades e tiveram que vincular sua fé em adorar o orixá conforme as coisas que se tinha naquele momento. E nesse momento as coisas se tornaram o hábito pela necessidade momentânea, que se tornaram costumes, que depois viraram fundamentos. Muitos de nós ouvimos muito isso hoje em dia. Tal fundamento, né? Fundamento, costume. Existe diferença? Não. Por quê? Porque aqui na diáspora, muitas coisas que vieram se tornar costumes se tornaram fundamentais porque são baseados na sazonalidade, na possibilidade geográfica de cada um de atingir e conseguir determinados elementos para processar o axé da mesma maneira. Sabe, os angolanos vieram primeiro para o Brasil, foram suprimidos pelos daomianos na segunda leva de escravos, e depois vieram os iorubanos, cuja cultura era muito mais forte, tornando a nossa qualidade Nagô. Nagô é todo aquele escravizado que veio a falar Yorubá. Como aconteceu esse advento? Bem simples. Os próprios portugueses e holandeses que traziam os escravos mesclavam as tribos para que não houvesse unificação, juntando tribos inimigas para que não houvesse unificação e não houvesse revoltas, né? Mesmo assim, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. E então a língua iorubana, que era mais forte, mais concentrada, porque vieram uma grande quantidade de escravos, tornou-se a língua vigente de muitas casas, né? Então tem muita gente que se diz X, mas fala Yorubá. Tem muita gente que se diz Z e fala Yorubá. Tem muita gente que se diz N e fala Yorubá, né? Porque a língua mais forte naquele tempo tornou-se a língua falada pelos escravos. Hoje em dia, com a globalização, nós temos a possibilidade de estudar línguas angolanas, as tribos angolanas, do Yorubá, do Xante, do Fante, Axante, Hausa, Ibo, do Benin. Benin fala francês, mas assim a língua ancestral deles, o daomiano, né? O Ewe, o Efon, o Eba, porque eram muitas tribos. Né? E todas essas tribos contribuíram para a sofisticação do rito, tanto do Icomojadê, como o rito do Axixê, do Adjé no Brasil, do Arisum, do Irissum, do Eressum. Cada tribo tem um sotaque particular. Então não somos nós que falamos apenas dois idiomas, português e português errado, que vamos estar aí para apontar o nosso irmão errado. Busquem conhecimento, busque conversar com seu irmão de outra nação, de outra raiz familiar,
para entender os porquês e os méritos das necessidades do emprego de determinadas coisas, sendo que em África seria completamente diferente. Né? Gostaria de fazer até umas observações, tipo, Acajá, Ogumassae, que belo já, Acajá, Loni, Ogumassae, que belo já. Ogum, na estrada, recebe o ajá e fica mais tranquilo, né? Daí, no Brasil, isso é um choque, né? Porque Ogum comia o ajá selvagem em África, né? O ajá é um exemplo de unificação de guerreiros, onde todo aquele grupo animal, toda aquela matilha, né, briga junto em pró da alimentação e subsistência. Né? Então, por que na nossa religião somos apenas lobos solitários? Porque não queremos aceitar a visão do outro, não queremos entender o outro, a necessidade, aquilo que o movimenta, a cultura que o movimenta. Falar da morte é falar da vida, sabe? Os ritos de morte são louvações àqueles que deixaram na nossa memória o conhecimento para que nós possamos passar para os nossos mais novos. Somos contadores de histórias, somos griots, somos eternos eleris, eternos alunos. Está existindo um tumulto muito grande com relação a uma casa de matriz africana que está indo colocar um lesse orixá de candomblé na África, sendo que na África 51% são islâmicos, 47,8% são católicos e 2,2% apenas são de religiões indígenas. Religiões indígenas somos nós. Até em África somos a minoria. O culto do orixá, né, em vez de criarem tantos tumultos e tantas guerras, vamos deixar que as estrelas se acendam para que ilumine mais pessoas. Né? Todos os vídeos que eu fiz foram coisas construídas do que eu ouvi, de histórias que me contaram, de coisas que eu presenciei. Né? Mas gostaria de agradecer também ao Baba Ebé Leandro, ao qual eu não tive o prazer de conhecê-lo, todavia, né? Ao Olukovander, que me serviram de grande inspiração e fonte de pesquisa, onde eu vi muitas coisas para poder mensurar esse bolo todo e deixar a coisa mais compreensiva. Né? Então, que essa compreensividade que eles estão passando para as pessoas, cada um dentro de sua área, né, que seja louvável, que esse EBEC vai ser aberto em Nigéria seja mais uma luz para resgatar a essência do orixá, né, porque nós temos que subsistir, sobreviver a todas as intempéries. Né? Há muita gente da mesma nacionalidade ou afrodescendente que migrou para outras religiões que não mais é do Ibile Axé, ou do Axé, Orixá, Ibá Axé, Lesse Orixá, Lesse Egum, Ifá, né? E das religiões secundárias que também cultuam os nomes dos deuses africanos, como a Umbanda, né? Que permitam que esses pequenos grãos de areia nesse mar possam encontrar o seu lugar. Tem um ponto de Umbanda que eu acho muito interessante que diz: pedrinha pequenina é grande, tão grande
Ré grande Naruanda e unificação, conhecimento, difusão, questionamento, busca. A busca faz com que você encontre. A discussão faz com que você evolua. A divisão, compartilhar, faz com que muitos entendam outros nuances. Sejamos eternos buscadores. Né? Como diz na televisão, né? Um pesquisador pesquisa sempre. Um caçador para quando encontra caça. Então sejamos buscadores e aprendemos com o rito dos caçadores, aprendemos com todas as manifestações sociais a quais nós somos o fruto hoje em dia. Respeitamos os ilês, os axés, os ebés, as confrarias, o culto de Fá, Umbanda, fortalecimento. Né? Eu vi sobre essa situação da Nigéria, um babá, um Exu, que ele estava falando sobre isso, mensurando, né, para que as pessoas pudessem ter uma ideia concreta. Né? Isso é muito interessante. Né? Ouvir de tudo, tirar os sucos de todas as frutas e entender melhor, respeitando a sua identidade, sua casa, seu mais velho, seu babalorixá, respeitando aqueles que têm a sua caminhada, o seu tempo, o seu período aqui no Aie e que aprenderam com os seus ancestrais para poder ensinar a esses aburo mais novos, para que eles depois, um dia, quando eles se tornarem, né, Agbaba, os velhos, os anciões, eles também possam passar com a mesma convicção, dignidade e fé que você tem que carregar. Porque se você crê no orixá, você tem que passar o seu melhor. Um dos maiores irês é sabedoria, conhecimento, afeto, filho, longa vida para poder transmitir mais, para quando você Kufá, Aunló, Afibô, você possa ir para um Orum bom. Né? Então, tudo faz parte do todo. Né? E tem muita gente acusando que a religião dos negros caiu nas mãos dos brancos, foram tomadas. Gente, aqui no Brasil, essa miscigenação que houve nesse evento antropológico chamado Brasil, que parece um experimento de laboratório, onde todas as raças se coligam. Né? Quem somos nós? Para falar do Aon Ara do outro, da cor da pele do outro. Né? Em África existe também preconceito. Né? Os Aradu, Aon Aradu, os de pele negra, que são destinados ao culto do orixá, porque foram, e a Oduduá, e a Arladuduá, aquela que pertence à cor negra, cor da pele, a Aon-Ará, né, que deu esta cor para os que seriam louvadores do orixá, Aon-Ará Pupuá, os de pele vermelha, que é o marrom, né, que vieram no fluxo África-Brasil, e aqui todos se miscigenaram em circunstâncias às vezes até bem terríveis, não? Mas sugeriu essa raça, né? Que somos nós, brasileiros. Por isso eu falo, africanos e africanas de todas as cores, nascidos em toda parte,
ligados pelo axé. Vivamos esse dia, louvamos ao orixá, honramos o nome dos nossos ancestrais e dos nossos babalaôs, dos nossos babalorixás e aloixás, nossa raiz familiar, e transmitimos para os mais novos o nosso conhecimento sem receio, porque eles é que vão ficar contando as histórias quando nós partimos para o nosso Orum. Axé, boa noite a todos.